Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Meus queridos, abram por favor a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós vamos considerar os versos 10 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 a 12. Essa mensagem que eu vou pregar na sequência, eu já preguei em outras duas ocasiões aqui na igreja, e sempre celebrando a Reforma Protestante. Mas isso não torna a mensagem menos importante ou necessária, inclusive para você se já ouviu. Como dizia Heráclito de Éfeso, filósofo do 5º século a.C., nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Eu não sou o mesmo da última vez que preguei esta mensagem, nem vocês também. Então, vamos juntos aprender com a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, aconteceu um fato que se tornou emblemático na história da igreja. O monge augustiniano Martinho Lutero saiu de um vilarejo que ficava seu monastério e caminhou até a porta da igreja de Wittenberg e ali, nesta porta, fixou as suas famosas 95 teses. Fato este que ficou marcado simbolicamente como o início da Reforma Protestante. Naquele contexto, transitava na região um frade é a mesma coisa, um frade dominicano chamado Johann Tetzel, enviado, este frade, pelo Papa Leão X, para vender indulgências com o fim de levantar fundos para a construção da Catedral de São Pedro. Isso porque naquela época a igreja ensinava e a maioria das pessoas acreditavam na existência de um purgatório. O purgatório seria um lugar de tormenta onde as pessoas iam após a morte com o objetivo de purgar, pagar pelos seus pecados. Era menos mal do que o inferno. E lá, depois que pagasse pelos seus pecados, posteriormente aqueles que estavam no purgatório poderiam ser promovidos para o céu. Era isso que a igreja ensinava e, se aproveitando desta heresia, a igreja vendia as famosas indulgências, que em suma representavam vantagens espirituais que podiam ser adquiridas com dinheiro. A ideia era mais ou menos assim: um familiar seu, ou mesmo você antes de morrer, estava com medo pelos seus pecados de passar muito tempo no purgatório, purgando pelos seus pecados, ou mesmo de ir para o inferno. Então você pagava um valor, olha, está aqui, tanto. Esse valor é para que eu não passe muito tempo no purgatório, para que eu vá direto para o céu. Pastor, mas por que não fizeram somente esse valor, pagar por esse valor, apenas para a transição do inferno para o céu? Ao invés do camarada pagar do purgatório para o céu, por que ele não pagava do inferno para o céu também? Por 2 razões. A primeira é bíblica. Quando Jesus fala da parábola de Lázaro, ele diz que não tem como ir de um lugar para outro. É impossível sair do inferno e ir para o céu, e nem sair do céu e ir para o inferno também é impossível. Então, por isso, tiveram essa brilhante imaginação de criar um terceiro lugar, o purgatório, onde aqueles que estão lá poderiam ser promovidos para o céu. Uma outra razão, mais prática, é que isso possibilitava que pessoas vivas pudessem pagar pelos pecados dos mortos. A minha mãe morreu, ela não era tão santa, então ela deve estar no purgatório, mas eu quero pagar para que ela vá para o céu.
E João Tetzel, que é o que eu me referi, o frade, ele era um hábil vendedor dessas indulgências. Ele afirmava, abre aspas, não vale a pena atormentar-te. Podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, pode escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros também. Ele, inclusive, compôs um cântico que dizia mais ou menos assim: na hora em que a moeda cai no cofre, uma alma sai do purgatório. A atitude desse frade foi a última gota, foi o estopim que levou Lutero a se levantar e fixar suas 95 teses, que tinha por intenção de levantar um debate sobre a incoerência bíblica das indulgências na Igreja Católica, além de outras coisas. No dia 31 de outubro de 2023, daqui a alguns dias, na terça-feira, nós celebraremos 506 anos destes acontecimentos históricos. O que ficou conhecido deste acontecimento histórico, que ficou conhecido como o Dia da Reforma Protestante. Devemos esclarecer aqui que a ação de Lutero foi apenas o estopim de um movimento que tomou conta de toda a Europa. Não foi apenas Lutero que inaugurou a Reforma Protestante. Ele é apenas mais conhecido como o símbolo, o estopim, como eu já disse. Este movimento da Reforma Protestante tomou conta da Europa por meio de homens como Ulrich Zwinglio, na Suíça, William Tyndale, na Inglaterra e etc. No centro dessa reforma, havia uma disputa sobre como se conhecer a Deus, como se pode conhecer a Deus, e como nós podemos ter paz com Deus. Logo, o assunto central da Reforma Protestante era de significado de vida ou morte, pois se tratava de como conhecer a Deus e como ter paz com Ele, é um assunto indispensável, importantíssimo. Nós vamos ver nesta noite duas das principais direções dadas por Deus aos reformadores para reconduzir a igreja no caminho que ela deveria seguir, e o que nós hoje podemos aprender com essas direções. Enfim, vamos ler a nossa referência, o texto da palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 10 a 12. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda a compreender, Senhor, o que o apóstolo Lucas está nos transmitindo por meio dela, bem como o que compreenderam por meio da Tua palavra também os reformadores. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode estar se perguntando o que a Reforma Protestante tem a ver com os bereanos, do texto que nós acabamos de ler, pois eu posso afirmar com certeza que muita coisa, e é isso que eu vou tentar explicar. O primeiro ponto que eu nomeei assim é os bereanos e a sola Escritura, ou somente a Escritura. Isso está lá no verso 10 e o início do verso 11 do texto que eu acabei de ler, que eu vou ler novamente. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Para aí. Paulo e Silas foram para Bereia depois de uma caminhada de aproximadamente 70 quilômetros a partir de Tessalônica, de onde eles fugiam de uma perseguição provocada pelos judeus daquela cidade. Chegando em Bereia,
como de costume, Paulo foi anunciar o evangelho na sinagoga local. Paulo sempre fazia isso. Ele chegava em uma cidade, o primeiro lugar que ele anunciava o evangelho era na sinagoga local, o templo judaico local. O verso 11 desse texto que nós acabamos de ler revela que na cidade de Bereia, onde viviam os bereanos, é claro, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. E essa palavra nobre, ela tem um significado de mente nobre. Eles tinham uma inteligência, uma forma de pensar mais nobres do que os tessalonicenses. E Paulo vai apontar duas razões por que eles tinham essa mente nobre. A primeira razão está aí no texto que nós acabamos de ler. Porque eles receberam a mensagem que Paulo levava com grande interesse. Os bereanos tinham fome da palavra de Deus, por isso a receberam com grande intensidade, diferentemente dos tessalonicenses. Logo, a nobreza deles estava diretamente relacionado ao interesse deles pela palavra de Deus. Eles eram nobres porque se interessavam pela palavra de Deus. O que isso tem a ver com a reforma? Entre as bandeiras da reforma protestante, duas delas tiveram talvez o maior destaque. A primeira é a sola escritura, ou somente a escritura, somente a Bíblia Sagrada. Esta bandeira marcou um retorno às escrituras e reforçava que a Bíblia Sagrada possuía autoridade suprema, inclusive em relação à tradição da igreja e à própria autoridade da igreja apostólica, católica, apostólica romana, é claro. Os reformadores defendiam que a Bíblia possuía autoridade superior ao que a igreja dizia e à tradição da igreja. Esse, em resumo, é esta primeira bandeira. A segunda bandeira é a sola fide, ou somente a fé. A doutrina da justificação do crente somente pela fé, em detrimento do que a igreja defendia. A igreja, naquele contexto, defendia que era necessário obras, sacramentos, pagamentos de indulgências para que você fosse salvo. Mas a reforma protestante levantou a bandeira bíblica de que a justificação do homem somente é possível por meio da fé. Ao contrário do que podemos imaginar, os reformadores a princípio não tinham o interesse de criar uma nova igreja ou uma nova religião, mas na verdade de voltar a atenção para a Bíblia. E esse retorno, com fidelidade à palavra de Deus, mudou o mundo. No início do período medieval, os mais importantes, no início do período medieval, lá para o ano 1000, alguma coisa assim, os teólogos mais importantes enxergavam a Bíblia como a única fonte confiável da verdade cristã. Onde as escrituras se calavam, estes desenvolviam suas explicações, mas essas explicações se submetiam ao ensino claro do texto bíblico. No entanto, infelizmente, com o avanço da Idade Média, lá pelos séculos XIV e XV, houve um movimento que passou a valorizar ou supervalorizar a tradição da igreja. E, consequentemente, a tradição da igreja passou a rivalizar, está no mesmo patamar das escrituras sagradas em questão de autoridade. Inclusive, um parêntese, é assim até hoje na Igreja Católica Romana, tá bom? Fecha parênteses. E neste tempo, surge então um movimento humanista no pensamento. Só que este movimento humanista é diferente do atual, do moderno movimento humanista, que coloca o homem no centro de todas as coisas. Aquele movimento contemporâneo da reforma humanista, ele foi, na verdade, um movimento de se voltar às fontes, recuperar o pensamento grego e romano do passado. Em suma, era isso. Havia uma nova forma de pensar e enxergar essas realidades.
E esse movimento levou naturalmente homens a buscarem, dentre outras coisas, não apenas isso, mas dentre outras coisas, buscarem a palavra de Deus com mais afinco. Vamos voltar às fontes, e uma dessas fontes, não só o pensamento grego e o pensamento romano, uma dessas fontes era os textos sagrados. Então, homens voltaram seus olhos aos textos da Bíblia, especialmente aos textos clássicos, estudando estes textos no idioma e contexto originais, coisa que ninguém fazia. Diante deste aumento pelo interesse na leitura aprofundada das Escrituras, começou-se a revelar o buraco na teologia católica. Quando os homens se voltaram para a Escritura, começaram a avaliar o contexto histórico, o contexto histórico das passagens, as línguas originais daquela passagem, começou-se a perceber que as coisas não eram bem assim como a Igreja Católica defendia. Moral da história é que os homens, há 506 anos atrás, à semelhança dos bereanos, receberam a palavra com grande entusiasmo, buscaram as versões originais, passaram a analisar as melhores traduções e os textos na linguagem original. Acrescentar-se a isso, começou-se a ter uma ampla divulgação dos textos bíblicos, especialmente pelo surgimento, pelo advento da imprensa. Até aquela época, a comunicação, os livros, os textos, eram manuscritos. No entanto, naquele contexto, Gutenberg criou a imprensa, uma forma de fotocopiar. E isso fez com que os textos bíblicos se espalhassem numa velocidade nunca visto antes. E diante de todo esse movimento de divulgação dos textos bíblicos, melhora de tradução, de análise mais detida desses textos, não tinha como o mundo não ser transformado. Lutero uma vez disse, abre aspas, eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas jamais pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Não fiz mais que isso. Enquanto eu dormia ou tomava cerveja em Wittenberg com Philipp Amendorf, a palavra enfraqueceu o papado de um modo que nenhum príncipe ou imperador jamais infligira. Tantas perdas sobre ele. Eu nada fiz, diz Lutero. A palavra fez tudo. Apesar da força que o papado tinha naquela época, a reforma protestante prosperou porque nenhuma força é capaz de medir poder com a palavra de Deus, nenhuma força humana. Nenhuma força humana é capaz de resistir à palavra de Deus. É isso que Lutero acabou de dizer aqui em outras palavras. E o que isso traz de ensinamento para mim e para você? A primeira coisa que nós devemos refletir nesta noite é como eu e você temos nos aproximado das Escrituras Sagradas. Será que nós temos nos aproximado de nossas Bíblias que estão em excelentes traduções, em uma imprensa, uma forma de produção sensacional, como nunca antes tivemos, como nós temos nos aproximado dessa facilidade que nós temos de ter acesso, inclusive nos celulares, dos textos bíblicos? Será que temos nos aproximado com entusiasmo ou com desânimo, sem dar muita atenção, às vezes um pouco distraído, ou sem mesmo dar bola para o que o texto diz? Será que é uma realidade que em nosso tempo simplesmente nos acostumamos com a facilidade de ter a Bíblia ao nosso lado o tempo todo? Infelizmente, especialmente no meio evangélico, porque eu vim de família católica, e lá ninguém lê a Bíblia, então isso aqui não se aplica. Mas infelizmente, no meio católico, é claro, existe católicos que leem a Bíblia, mas é exceção da exceção da exceção, tá bom? Fecha parênteses.
Infelizmente, no meio evangélico, muitas vezes, talvez por estarmos muito habituados, nós nos aproximamos da palavra de Deus como algo puramente mecânico, sem buscar entender, sem ter empolgação, sem ter a mente nobre, considerando o que a palavra diz. E existem algumas perguntas práticas que podem nos dizer se nós estamos adotando ou não esta forma de olhar para as Escrituras. O quanto a palavra de Deus mudou a sua vida? O quanto comportamentos que você tinha, você deixou de ter por algo que você leu na palavra do Senhor? O quanto você mudou a sua forma de tratar os outros, a sua forma de trabalhar, de estudar, de se comportar na faculdade, de se relacionar com namorado, namorada, etc. O quanto o seu matrimônio foi alterado por algo que você leu na palavra de Deus. Infelizmente, eu acho que nós vivemos um tempo em que o conhecimento da palavra de Deus, especialmente no nosso meio, e graças a Deus na nossa igreja é assim, é muito grande. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. Na verdade, nós sabemos o que devemos fazer. O problema não é saber, o problema é fazer o que nós devemos fazer. Outra lição para mim e para você: a nossa religiosidade, os nossos sentimentos religiosos, a forma como nós vivemos o nosso cristianismo, ele tem sido muito mais baseado em práticas tradicionais ou pelo que a palavra diz que nós devemos fazer, ou como nós devemos nos comportar como cristãos. Você ora conforme a palavra diz? Você espera do Senhor conforme a palavra diz? Ou, por exemplo, você espera que o Senhor lhe traga riqueza e fortuna, como muitos esperam no nosso contexto brasileiro? Será que é isso que ensina, que a palavra ensina que é a principal razão pela qual nós devemos orar? Quantos de nós, por exemplo, temos orado, e aqui eu me incluo, temos orado, em primeiro lugar, pela glória do Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantos de nós tem feito essa oração? Pois a palavra nos ensina que quando nós oramos, nós devemos primeiramente exaltar o nome do Senhor. Mas, infelizmente, eu falo por mim também, muitas vezes nós começamos a orar e o que vem primeiro? O pedido. Senhor, faz isso, Senhor, me ajuda. Não tem problema nenhum pedir as coisas ao Senhor. Não tem problema nenhum. Mas se nós estamos apenas preocupados com o que deixamos de ter ou com as coisas materiais, aí há um problema. Porque a palavra do Senhor diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais, todas as coisas serão acrescentadas. No mínimo, há um problema de interpretação, mas eu imagino que seja de desobediência mesmo. Muitos de nós desejam mudanças no mundo, como aconteceu na época da Reforma Protestante. Eu queria que tivesse uma palavra que todo mundo fala, eu queria que tivesse um avivamento. Avivamento foi o que houve na Reforma Protestante, aquilo foi avivamento. O mundo foi avivado, a Europa foi avivada, especialmente por causa do retorno à palavra de Deus. Muitos de nós quer ver, quer enxergar, tem uma concepção às vezes equivocada de avivamento, mas não quer mudar a própria vida. Se um dia for acontecer um avivamento, ele vai começar dentro de você e de mim. Ele não vai ser um negócio externo que eu vou chegar lá e vou fazer parte. E na história da igreja, pessoas são avivadas por voltar à palavra do Senhor como aquilo que guia as suas vidas. É assim. Nós não podemos esperar a mudança do mundo se nós mesmos não mudamos. A fonte da mudança que nós esperamos precisa ser a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por quê? É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 a 17.
Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? O segundo ponto, os bereanos e a sola fide, ou somente a fé. Eu vou ler de novo o verso, desde o verso 11, mas nós vamos destacar a parte final. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. A partir daqui é que vai ser o segundo ponto. Examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Agora, vemos a segunda razão pela nobreza, porque os bereanos eram nobres. Os bereanos receberam a palavra de Deus com questionamento crítico. Não só estudaram a palavra com entusiasmo, mas também com profundo cuidado e atenção. O verbo traduzido por examinar, aí no texto do grego, ele traz a ideia de investigação judicial. Por isso é que, desde então, aqueles que se voltam ao texto bíblico com muita atenção, com muito cuidado, são comparados aos bereanos, pessoas que estudaram as Escrituras com imparcialidade e atenção. Os bereanos demonstraram zelo em ouvir aquilo que Paulo tinha a dizer e formaram, com base nas Escrituras, uma convicção verdadeira. O que aconteceu com ele quando Paulo pregou? Eles foram para a Escritura e viram que aquilo que Paulo estava pregando era verdade. Tá aí, o texto vai dizer, e creram muitos. Como resultado desta análise da pregação de Paulo e a comparação com as Escrituras, um número considerável de judeus gregos foram convertidos pela fé na mensagem do Evangelho do apóstolo, ensinada pelo apóstolo Paulo. Nós já vimos no primeiro ponto o princípio formal da reforma protestante. Agora que foi o retorno às Escrituras, uma volta às fontes. Mas agora nós vamos considerar parte do princípio material. O princípio material que sustentou a reforma protestante, um dos principais, foi a doutrina da justificação pela fé. Os reformadores defendiam que a doutrina da justificação pela fé é a verdade pela qual a igreja permanece de pé ou cai. Lutero era um homem atormentado. Quando começou a estudar direito, a família de Lutero passou a confiar que ele seria de grande ajuda para o crescimento da condição financeira familiar da família. No entanto, Lutero, depois de um tempo, decidiu entrar para um mosteiro agostiniano. E ali, ele se aplicou em rigor e disciplina em todas as atividades, se tornou um monge. Um dia, faleceu um amigo próximo e Lutero ficou aterrorizado. Lutero se aterrorizou com a ideia de enfrentar a morte e o juízo divino. Em razão deste temor, passou a ficar obcecado em confessar os seus pecados e levar uma vida de sacrifícios e jejuns intermináveis. Lutero possuía um medo absurdo, preste atenção, Lutero possuía um medo absurdo de ter esquecido algum pecado do passado que ele cometeu e não confessou e não pediu perdão. Conta-se que durante um período de sua vida, Lutero parecia um esqueleto ambulante de tão magro pelos excessos de jejum que fazia. Certa vez, de tanto ouvir as confissões de Lutero, seu superior no monastério disse, abre aspas, olha aqui, irmão Martinho, se tu vais confessar tanto assim, por que não fazes algo digno de se confessar? Mata tua mãe, mata teu pai, comete adultério, mas para de vir aqui com ninharias e falsos pecados, fecha aspas. Este comportamento de Lutero perdurou até 1512,
quando seu líder no monastério o encaminhou, depois de não aguentar mais Lutero, o encaminhou à Universidade de Wittenberg para ser professor de estudos bíblicos. E aí a vida dele mudou completamente e, consequentemente, a nossa também. A justificação, a forma de ser justo, ser encontrado justo diante de Deus, era defendido pela Igreja Católica como um processo de cura, um processo lento e gradual de cura, no qual, mediante a sacramentos, confissões, tradições, o homem ia recebendo gradativamente a graça de Deus e sendo curado da sua condição pecaminosa. Era assim que a igreja defendia. E por isso Lutero era desesperado. Quer dizer, e se eu não confessei tal pecado? E se eu não fiz isso? Se eu não fiz aquilo outro? Eu estou lascado. Se eu morrer como meu amigo morreu, eu estou lascado. Era isso que Lutero pensava. Porém, um dia se tornou professor de estudos bíblicos. E ao estudar o livro de Romanos, mais especificamente capítulo 1, verso 17, Lutero notou o seguinte. Abra na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, verso 17. Olha o que Lutero leu e mudou a vida dele. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero entendeu, enfim, que a justiça é um dom que recebemos de Deus, para que nós, então, por meio deste dom, sejamos justos diante de Deus. E Lutero disse, Paulo, abre aspas, Paulo diz que eles são todos pecadores incapazes de glorificar Deus. Eles devem, porém, ser justificados pela fé em Cristo, que mereceu por isso, através de seu sangue, e tornou-se para nós trono de propiciação na presença de Deus, que perdoa todos os nossos pecados anteriores. Olha como ele se importava muito com algum pecado esquecido. Esse texto é de Lutero, tá? E ele continua, e essa parte final é a mais importante. Ao fazê-lo, Deus perdoar por meio de Cristo, Deus prova que é somente a sua justiça, a justiça de Cristo, que Ele nos outorga mediante a fé, que nos ajuda, justiça que no tempo determinado foi revelado por meio do Evangelho e antes disso testemunhada pela lei e os profetas. Lutero percebeu que a doutrina da justificação biblicamente não era como uma cura gradativa em um hospital, como era tratado na época, mas sim como uma declaração judicial única e definitiva de Deus sobre o crente na condição de justo diante de Deus, por meio da fé em Cristo. Ao invés de ser algo que ele precisava fazer muita coisa para alcançar uma cura gradativa dos seus pecados, Lutero entendeu à luz da palavra do Senhor que a justificação era fruto de um ato declaratório de Deus para aquele que tem fé em Cristo Jesus. Se você tem fé verdadeira, confia em Cristo Jesus, então você é justo, não por algo que você fez ou deixou de fazer, mas porque você recebe a justiça de Cristo Jesus. Esse é o ensino da justificação bíblica. Foi isso que Lutero viu e os olhos dele foram abertos. Logo, não somos declarados justos com base em um processo futuro e gradual, e sim com base na obra concluída de Cristo Jesus. É o que Paulo vai ensinar lá em Romanos 3, verso 21 a 26. Diz assim o apóstolo Paulo: mas agora se manifestou, com a chegada de Jesus, tá? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Não é pelo cumprimento da lei, do qual testemunham a lei e os profetas, essa justiça. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados, está aqui o ponto,
gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Dessa forma, o crente recebe a declaração de justiça, conciliação diante de Deus, mediante somente a fé, sola fide, mediante somente a fé em Cristo Jesus e na obra de Cristo. Assim, quando Lutero compreendeu essa verdade, que a justificação era um ato de Deus, recebido pela fé, ele encontrou paz. Um peso imenso que Lutero carregou a vida inteira, ele deixou de lado, e agora ele sabia que a justiça que ele tinha, que quando ele chegasse diante do tribunal de Deus, ele não tinha que se preocupar, porque essa justiça foi recebida mediante a fé em Cristo. Assim foram os bereanos. Eles examinaram as Escrituras para ver se tudo é assim. E quando examinaram, creram em Cristo Jesus. Lutero e os reformadores viram que a igreja da época não era como as Escrituras diziam. Olha essa distinção. Os bereanos foram até as Escrituras e viram Paulo. Pregou a eles, eles foram à Escritura e disseram: o que Paulo disse está certo. Os reformadores foram às Escrituras e olharam a pregação da igreja. Epa, não é assim. Precisamos mudar. Com isso, os reformadores foram responsáveis por serem instrumentos de Deus para uma verdadeira volta ao passado da fidelidade à palavra do Senhor. Algumas lições para mim e para você aqui. Primeiro, é a urgência do Evangelho. Talvez você ache que a sua condição de aceitável diante de Deus esteja vinculada à forma como você vive. Você é mais aceitável a Deus se você está se comportando bem, direitinho, está fazendo tudo certinho. Se você está lendo a Bíblia, está orando, então você pode achar que é isso que vai levar você para o céu, ou é isso que vai garantir a você um juízo positivo quando você estiver diante do tribunal divino. Pois esqueça isso. Todas essas boas práticas são consequências que nós crentes devemos realizar, não buscando o favor de Deus, mas porque nós já recebemos o favor de Deus por meio da graça que há em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo, a justiça dele, nota que essa troca é maravilhosa. A justiça de Cristo não é apenas o nosso pecado vai sobre Jesus Cristo, mas também a justiça dele, o modo santo de proceder de Cristo vem sobre nós. É isso que é a graça de Deus, é isso que é a justificação. Então, todo crente que confia verdadeiramente no Senhor Jesus como Senhor da vida e Salvador, este tem uma declaração, um documento que diante de Deus, documento fictício, tá, gente? Um documento que diante de Deus declara que você é justo. Quando você chegar lá, Jesus não vai julgar você assim: olha, não, Raquel, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Não, João, olha, você se comportou dessa forma, você se comportou daquela outra forma, mas ainda assim valeu. Quando fizer a medida, deu certo mais ou menos. Não, ele não vai fazer isso. Quem crê em Cristo, ele vai dizer: é justo pela justiça do meu Filho Jesus Cristo, ou pela minha justiça, né? Quem vai estar centrado no trono é Jesus. Outra lição para nós: o homem natural, ele nasce espiritualmente morto e é incapaz de conseguir salvar-se por conta própria. Então nós devemos entender que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio pelo qual nós podemos ser salvos, mediante a fé. Outra lição
É necessário que sejamos criteriosos ao nos aproximarmos das Escrituras, para ver se tudo que está ali, para ver se tudo que é dito que está ali, de fato bate. Quando você escutar uma pregação, por exemplo, como essa que eu estou fazendo agora, cuidado, não acredite em tudo que eu digo. Vá para a Escritura e veja, não, é isso mesmo. O pastor está dizendo, está aqui na Escritura. A justificação que Paulo, o apóstolo Paulo, ensinou em muitas de suas cartas, está aqui, é dessa forma mesmo que o pastor está dizendo. Você tem que ter essa análise. Lembra por que a reforma protestante? Porque era questão de vida ou morte. Como ter paz com Deus? Você não quer ter paz com Deus? Você quer ter Deus como seu inimigo? Eu imagino que não, eu não quero. Eu imagino que não. Se a sua resposta é não, então busque na palavra dele, analise a palavra dele. Como ser amigo de Deus? Como ser adotado como filho de Deus? Como eu posso ser justo diante de Deus? Essas coisas você vai aprender da palavra. Você não vai aprender isso no Instagram, nos Reels, no TikTok. Por mais que tenha conteúdo bom. Mas a nossa obrigação é ouvir aquele conteúdo e fazer como os bereanos e os reformadores. Ir para a Escritura, para ver se é mesmo assim. Muitas vezes nós somos místicos. Acreditamos em cada tolice que não tem o menor fundamento bíblico. Isso aí, basta olhar a realidade da igreja brasileira, evangélica, em sua grande maioria. Vou dar um exemplo, abre um parênteses aqui para um exemplo apenas ilustrativo. Paulo diz que uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Aí você vai em muitas igrejas que dizem que estão cheios do Espírito Santo e o camarada está rolando no chão, sem qualquer domínio próprio. Cadê o avaliar se aquele tipo de manifestação de fato revela uma manifestação do Espírito Santo de Deus com base no que a Escritura ensina? Não existe. É feito com base no que homens ensinam. Fecha parênteses do exemplo. Por último, às vezes nós ouvimos movimentos estranhos, na minha opinião, que diz que não há grandes diferenças entre a teologia protestante e a católica romana. Mas isso é uma grande inverdade e também fruto de muita ignorância. O Concílio de Trento, que foi uma resposta, um movimento da igreja após a Reforma, uma resposta à Reforma, na seção 6, cânone 12, afirma assim: olha o que a Igreja Católica defende oficialmente até hoje. Se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina, que perdoa os pecados por amor de Cristo, ou que nós somos justificados somente por essa confiança, que seja maldito. É ortodoxo, gente. Lê. Olha aí, vou ler de novo. Nós aqui nessa igreja, nós afirmamos que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina, que perdoa os pecados por amor de Cristo. Nós afirmamos isso nessa igreja. E nós afirmamos também que nós somos justificados somente por essa confiança. Nós afirmamos isso nessa igreja. Então, por meio dessa decisão tradicional da Igreja Católica, nós nessa igreja somos malditos. Concluindo, nestes dias em que tolos afirmam que a Bíblia deve ser atualizada, a verdade é que nós é que devemos ser atualizados, moldados e transformados à luz da Bíblia Sagrada, que é a única e verdadeira ontem, hoje e sempre será suficiente, inerrante, infalível palavra de Deus, sola Escritura. Aqueles que passam a vida inteira tentando se tornar justos diante de Deus por suas obras, são como cachorros que correm atrás dos próprios rabos. Esses, quando chegarem diante do tribunal de Deus, certamente ficarão decepcionados. Afinal, só existe uma saída: a verdadeira fé confiante em Cristo Jesus, sola fide,
que nos dá esperança e segurança. Por isso, concluo, podemos afirmar como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém.